Fala pessoal, trouxe mais um tutorial aqui com técnicas de marcações simples de fazer um degradê na zero. Eu começo passando o pente 2 no topo do cabelo do cliente. Esse cliente gosta do topo mais baixo, então eu comecei passando o pente 2 em todo o topo do cabelo do cliente. E agora vamos começar a fazer o degradê. Eu começo com o pente 1,5 alto, subindo o pente 1,5 alto em movimento reto, entrando um pouco para o topo do cabelo, que é para a gente criar uma forma mais arredondada para esse corte. E é bom a gente sempre seguir essa referência, seguir reto até o final da orelha. Passou do final da orelha, a gente começa a dar uma curva ali na subida do pente. Como vocês estão vendo, usando essa referência não tem como errar. Quando for passar o pente, sigam reto, façam meio que uma linha, seguindo reto até o final da orelha. Quando passa do final da orelha, a gente dá uma leve curva. Assim, a gente não vai se perder quando for fazer o sombreado do degradê. Depois disso, a gente vai com a zero baixa, fazendo a mesma coisa. Subindo ali até a recessão baixa, mais ou menos, seguindo reto até o final da orelha, como vocês estão vendo. Passou do final da orelha, a gente dá uma leve curva. Sempre fiquem observando a primeira marcação que tem ali, a primeira linha que a gente fez, e usem ela como base, porque assim não tem como você errar quando for fazer as outras marcações. E eu indico também, quando for fazer essa marcação da zero, tanto da zero quanto a dos outros pentes que a gente vai usar para marcar também, você fazendo o movimento em C, porque assim vai facilitar para você tirar a marcação depois. Depois que a gente fazer essa marcação com a zero baixa, a gente vai com o pente 1 baixo fazer mais uma marcação acima da zero, mais ou menos um dedo, usando sempre a mesma referência, seguindo reto até o final da orelha. Passou do final da orelha, a gente dá uma leve curva, sempre vá passando a máquina e penteando para ter certeza que a marcação está ficando bem feita. É sempre bom a gente deixar a marcação bem feita, porque na hora do sombreado vai facilitar muito para a gente. Depois que fizer essa marcação com o pente 1 baixo, é hora da gente remover essa marcação que a gente fez com o pente 1 baixo. Primeiro com o pente 1,5 intermediário, subindo ele até bem próximo do topo. Quando chegar perto do topo, a gente faz um movimento em C. Por que fazer um movimento em C? Porque assim a gente vai evitar de fazer marcação. E é sempre bom também deixar a mão bem leve quando está passando os pentes. Quanto mais alto subir os pentes, mais precisão a gente tem que ter ali na hora de passar a máquina, porque assim vai evitar também da gente criar alguma marcação e depois ficar mais complicado de tirar. Sempre vá passando a máquina e penteando para ter certeza que não está ficando nenhum cabelo para trás. Depois que fizer isso com o pente 1,5 intermediário, é hora da gente passar o pente 1 alto, subindo ele até bem próximo de onde a gente passou o pente 1,5 intermediário. E quando chegar próximo, a gente também vai fazer um movimento em C. Lembre-se sempre de usar como referência essa linha seguindo reto até o final da orelha. Passou do final da orelha, você dá uma leve curva, porque assim você não vai se perder na hora de fazer o sombreado ali, o degradê. Sempre passe a máquina e penteando para ter certeza que não está ficando nenhum cabelo para trás, pessoal. Sempre passem com cuidado, deixem a mão bem leve para evitar de ficar marcações. Depois que a gente fizer isso com o pente 1 alto, é hora da gente vir com o pente 1 intermediário para finalizar aquela marcaçãozinha que a gente fez do pente 1 baixo, subindo o pente 1 intermediário até bem próximo de onde a gente passou o pente 1 alto. Quando chegar próximo, a gente faz o movimento em C. Reparem que a distância é bem pouca de um pente para o outro. Eu estou subindo bem os pentes. E por que a gente deve subir bem os pentes? Porque assim a gente vai deixar um espaço maior ali para depois a gente tirar essa marcação da zero. Se a gente não subir muitos pentes, depois a gente vai ter dificuldade para tirar a marcação da zero. Depois que tirar essa marcação do pente 1 baixo, é hora da gente criar mais uma marcação, dessa vez com o pente meio baixo, na altura mais ou menos de um dedo ali de diferença da zero baixa. Fazendo a mesma coisa, seguindo reto até o final da orelha. Quando chega no final da orelha, a gente dá uma leve curva. Reparem que eu estou seguindo a mesma referência que eu utilizei para fazer as outras marcações. Dessa forma, não tem como a gente se perder na hora de fazer o sombreado. Façam com cuidado e sempre que forem marcar, eu indico que vocês façam a marcação fazendo o movimento em C, porque depois para tirar vai ser mais fácil. Depois que fizer essa marcação, é hora da gente remover ela, começando pelo pente meio alto, subindo ele até bem próximo de onde a gente passou o pente 1 intermediário. Quando chegar próximo, a gente faz o movimento em C, que é para não deixar marcações. Reparem que até no pente meio eu ainda estou subindo bem, para deixar uma área boa ali para a gente tirar a marcação
dá 0. Sigam sempre a mesma referência, reto até o final da orelha. Passou do final da orelha, dá uma leve curva. Em alguns locais eu utilizo somente os 3, 4 dentes ali quando eu estou usando o pente meio, porque se a gente utilizar a máquina toda aí em algumas áreas, pode ser que crie outra marcação. Então eu utilizo somente os 3, 4 dentinhos que já vai tirar a marcação. Depois é hora da gente finalizar aquela marcação ali que a gente fez do pente meio baixo, agora com o pente meio intermediário, usando somente 3, 4 dentinhos da máquina ali, subindo até bem próximo de onde a gente passou o pente meio alto. Chegando próximo, bem próximo, a gente faz o movimento em C. Assim a gente não vai deixar marcações. E sempre estique a pele do cliente, porque quando a gente estica a pele do cliente, meio que a gente ganha um pouquinho mais de espaço ali para a gente trabalhar, e fica até mais fácil da gente visualizar ali até onde a gente vai passar o pente. Então procure sempre estar esticando a pele do cliente, porque isso também vai facilitar na hora de você estar passando os pentes. Sempre fazendo o movimento em C, que é para não deixar marcações. Lembrando que se você está gostando, está curtindo os vídeos que eu estou trazendo aqui, os conteúdos que eu estou trazendo, se inscreve no canal, deixa o like e interage nos comentários, que isso vai nos ajudar bastante. Agora é hora da gente tirar essa marcaçãozinha que ficou da 0 baixa. A gente começa com a 0 alta, subindo uns 3, 4 dentinhos ali, até bem próximo de onde a gente passou o pente meio intermediário. Ao chegar bem próximo, a gente faz o movimento em C. Estiquem bem a pele, porque quanto mais baixo a altura ali da máquina, mais precisão a gente tem que ter. Então procure sempre estar esticando a pele do cliente para ter certeza até onde você vai passar a máquina. Sempre passe penteando para ver que está tirando bem a marcação. Use os 3, 4 dentinhos da máquina, que já vai tirar a marcação. Não tem segredo para fazer um degradê, pessoal. É só você escolher uma técnica que você acha legal de fazer o degradê e começar a praticar com ela. Depois que a gente fazer isso com a 0 alta, a gente vai com a 0 intermediária para finalizar aquela marcaçãozinha que ficou da 0. Com a 0 intermediária, eu também só utilizo uns 3, 4 dentinhos ali, somente para finalizar aquela marcaçãozinha que ficou da 0 baixa. Muitos barbeiros iniciantes têm dificuldade de tirar essa marcação da 0, mas fazendo do jeito certo, não tem como ter erro, pessoal. Como vocês estão vendo, eu estou passando a 0 intermediária e a marcação da 0 baixa já está saindo por completo. É só você saber o passo a passo que você vai conseguir tirar a marcação da 0. Depois eu passei alguns pentes novamente ali só para dar uma conferida. Comecei com o pente 2, que foi o mesmo que eu passei no topo. E depois eu passei o pente 1,5 alto e intermediário também, só para dar mais uma suavizada ali. É bom sempre você saber até onde que tem que subir cada pente quando for conferir, para evitar de criar uma nova marcação e depois ter mais dificuldade ali para remover a marcação. Depois eu só passei a tesoura de desbaste ali para dar mais uma sombreada ali na parte da frente. Depois é hora de fazer o pezinho. Esse cliente gosta da costeleta mais fina, então eu entrei um pouco mais ali para fazer o pezinho. Lembrem sempre de perguntar ao cliente se ele quer o pezinho mais fino, né, mais marcado ou mais quadrado, para evitar de você fazer o pezinho e o cliente não gostar. E utilize sempre o auxílio de algum papel, algum guardanapo, para tirar o excesso de cabelo que fica ali na navalha, porque quando fica com muito cabelo na navalha pode atrapalhar na hora de você estar fazendo o pezinho. E não forcem muito também a navalha no cliente. Passem bem leve, com cuidado. Depois foi hora de fazer a frente ali do cabelo dele. Sempre que eu vou fazer a frente ali, o pezinho ali na parte da frente, eu começo sempre pelo meio. Eu uso o meio como referência e depois vou passando a máquina para os lados. Assim não tem como a gente errar. Sempre começo pelo meio, depois faço um lado e faço o outro. Depois eu dei o restante do acabamento ali na lateral. E esse é o resultado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal aí, deixa o like e interage aí nos comentários, que isso vai nos ajudar bastante. E até a próxima. Valeu!